Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma gravação, mais um estudo dos casos do livro Céu e Inferno. Estamos agora estudando os casos dos espíritos felizes e estamos aqui diante do caso da viúva Fallon. Vamos lembrar que a viúva Fallon é uma pessoa, um espírito que deve estar encarnado ou desencarnado. Vamos pedir a Deus que a abençoe onde quer que ela esteja, que Deus a sustente no seu processo, né, de crescimento espiritual e que ela, como espírito feliz, também olhe por nós, pense por nós, nos apoie aqui na nossa passagem ainda pela Terra. Vou compartilhar aqui o caso da viúva Fallon. Esse caso é um caso extenso, então a gente vai ler devagarzinho, sem pressa, para dar conta de todo o texto de uma vez só, tá bom? Vamos começar então aqui. A senhora Fallon, nascida em Antibes, a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo em Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima. Ela fazia miniatura, ó, que legal. De notável talento, aproveitou o primeiro como simples amadora, mas quando lhe sobrevieram necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita, o que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois, da parte dos que a conheceram, uma recordação memorável. Era, sobretudo, a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Fallon, como todos os que têm inato sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava predicado natural. Então a gente vê que ela era um espírito já, né, com o bem consolidado dentro dela, tinha um caráter ameno, né, era estimada por todos, né, tinha aqui inato o sentimento do bem, né, que já é uma vantagem em tanto, né, encarnar já com, com esse sentimento consolidado. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tinha ascendente, tal, sem dúvida, foi ela. Nossa, outro ponto absolutamente relevante aqui da nossa consideração. Nunca, talvez, o sentimento de abnegação pessoal foi tão amplo. Outro ponto aqui, né, já que abnegação, devotamento são marcas da caridade. Pronta como estava sempre a sacrificar-se o repouso, a saúde, os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações, desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Então, ela tinha todos os predicados, né, de uma pessoa correta, do bem, né, e ciente daquilo que precisava fazer, né? Então, sacrificou pelos outros, abriu mão, abnegação, né, abriu mão daquilo que precisava e teve uma vida, então, exemplar nesse sentido. Mais que a sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Então, ela terminou cega porque ela era miniaturista, né? Então, isso exigiu demais da visão dela e ela acabou cega. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou um oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com critério de apreciação próprias das pessoas, tal qual ela, dotadas de uma alta inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação e que lhe deram a fé inquebrantável no futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas. Então tem uma passagem, agora acho que é no Evangelho, que diz que quanto mais importância a gente dá para as coisas materiais, menos compreensão nós temos da vida futura, né?
e ela que percebe a nulidade das coisas terrenas e tem uma inquebrantável fé no futuro, que são, né, dois pontos absolutamente centrais aqui naquilo que a gente já vem estudando, seja nos estudos do Evangelho, né, seja aqui também nos estudos do Céu e Inferno. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e de mãe de família. E assim como durante a vida declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudesse queixar-se por ingratos, e assim como sempre trocara o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divinas. Ela é uma vida realmente exemplar, né? Não tem muito o que comentar, né? Porque a própria forma de escrever já mostra o tamanho das qualidades desse espírito, né? Desencarnou finalmente com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do trespasse da senhora Foulon, tivemos, por primeiro cuidado, o de evocá-la. As relações de amizade e simpatia que a doutrina estabelecera entre nós explicam algumas das suas frases e justificam a familiaridade da linguagem. Então, a senhora Foulon, a gente vai ver aqui, ela se tornou amiga de Allan Kardec, né? Então, Kardec está falando aqui que tão logo soube do seu passamento, né? Tratou de evocá-la. Então, a gente tem aqui no dia 6, deixa eu ver aqui, ela, há 3 dias depois da sua desencarnação, ela já foi evocada. Ah, tá aqui, 3 dias após o decesso, né? Então, ela já foi evocada. São 3 mensagens longas, então vamos ver com calma cada uma delas. Vendo já que nessa encarnação, ela sofreu, ficou cega, trabalhou, não reclamou de ninguém, através da doutrina espírita, né, adquiriu uma fé inquebrantável, percebeu a nulidade das coisas terrenas, né, tinha o bem nato, se sacrificou, foi abnegada, quer dizer, todo um conjunto, né, de virtudes e de qualidades que a gente vem estudando. Tendo como certo que bom, vamos aqui então. Tendo como certo que a vez de evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Aqui é uma coisa que depois ela vai se retificar em relação a isso. Ela teve uma perturbaçãozinha, a gente vai ver. Mas, de qualquer maneira, quando ela diz que não teve qualquer perturbação, aqui já é a mensagem dela, né? Ela falando essas coisas, ela quer dizer que foi muito rápido, muito simples esse processo, mas ela ainda vai especificar um pouquinho melhor e a gente vai ver que ela passou, sim, por uma leve perturbação. E aí ela vai falar uma coisa aqui bem dura, bem séria. Ela vai dizer: essa só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do próprio espírito. Olha só que coisa seríssima, né? Que coisa seríssima. Se por um lado a gente pode olhar isso e pensar assim, poxa, eu vou fazer todos os esforços para não estar envolto e submerso nas trevas de mim mesmo, né? Por outro lado, eu posso pensar, será que eu ainda estou assim, né? Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Esses míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude de esplendor cintilante. Estes olhos, digo, abriram-se para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas,
mas cuja exuberância majestática, severa e conseguintemente grandiosa tem o cunho da mais completa realidade. Então, logo que ela desencarnou, ela conseguiu voltar a ver e está descrevendo aqui o quanto de esplendor, né, ela pôde divisar após a sua desencarnação. Vamos continuar. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações, atinentes ao ideal do belo artístico, mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima digna da grandiosa cena que se antolha ao espírito chegado às regiões de luz. Pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo esplendor sobre o vosso mundo deserdado. Isso é o bem para o artista. E agora, a amiga. Então agora ela vai falar um pouco para Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec, né, se dirigindo pessoalmente a ela. Por que vos incomodar assim, minha boa amiga? Referindo-se então a Amélie Boudet, né? Com o motivo da minha morte. Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrenas, taça esgotada até as fezes. Que expressão estranha, né, que ela usa aqui, né? Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Então ela está chamando ali a Amélie Boudet a consciência espírita, né? Tornareis a ver-me, ficai certa. Se partir primeiro é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo na natureza. Todos temos mais tendências, às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga. Sentimentos esses de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no invisível. Com tal divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que para a primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo o precedeu, visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. Aqui ela está falando, e aqui tem alusão à enfermidade de que falara o Dr. Demer. Dr. Demer foi o espírito que a gente estudou no estudo passado. Vou botar um cardzinho aqui para você acessar o estudo do Dr. Demer, que adverte Kardec que Kardec estava doente, que ele estava se comprometendo, que ele podia se tornar um suicida, né, se ele não moderasse o seu trabalho, né, e agora, né, a senhora Folon, que sabia dessa história, vai dizer para ele, olha, eu agradeço as palavras que você falou para mim, né, que vos precedi no túmulo, né, e ela diz, visto que escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. O Demer tinha advertido Kardec, presta atenção, porque se ele continuasse do jeito que ele estava, ele ia acabar desencarnando, e ela diz, olha, escapamos, né? Mas fica atento, porque não é sua hora ainda. Ela vai continuar dizendo, né? Que diria, então, a companheira amantíssima da nossa existência se os bons espíritos não tivessem intervindo? Teria chorado e gemido, e até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho
da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós e, com Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. Então, ela está dizendo, ó, fica atento, né? Não é para você vir agora, você tem que manter a sua saúde para terminar o trabalho, né? Concluir o trabalho, e aí sim você voltar. Caso contrário, né? Como Moisés, você vai ver só de longe aquilo que você aqui ele está se referindo à terra da promissão, como, né, aquela terra esperada, né? Como se ele perdesse em parte, né, o sucesso da missão que ele tinha começado. É uma amiga que vos diz, acautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, que ainda estão encarnados, né? Depois do que irei ver além-mar, se a minha ovelha viajoura aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades. Refere-se a uma das filhas que residia na América. Oxalá a protejam os bons espíritos, aos quais, para o mesmo fim, vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos, até logo. Então, ela era uma faladora, na verdade, né? Ela fala aqui, conversadora infatigável. No outro ponto, ela fala para Melibudê, né? Não pede para eu parar de falar, né? Porque você sabe que eu gosto de falar. Então, isso é um sinal, né, da característica do espírito, né, que ela a deixa marcado ali nessa mensagem. E que Kardec vai até chamar atenção para isso, né? Vamos ver. A primeira mensagem foi dia 6, então 2 dias depois, ela já dá outra mensagem e vamos ver o que ela vai dizer. A primeira mensagem parece meio espontânea, né? Porque ela já sabia que ia ser evocada. Nesse segundo caso, agora eu não sei exatamente se ela foi evocada ou se ela compareceu espontaneamente, mas vamos lá ver a mensagem, que é o que importa, né? Cara senhora Folon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias na qual prometestes continuar a nossa conversação. Crede que vos reconheci logo por falar de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa, conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos certamente que, nesse sentido, eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. E ela vai, então, responder dizendo o seguinte: é verdade, sim, porém, desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Então, ela está respondendo aqui a referência que Kardec faz de que notou nela agora um tom diferente, né? Quando ele diz aqui, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida. E ela vai dizer que sim, né? Que desde que ela ficou enferma, é como se ela tivesse amadurecido, né? Então, tratei de readquirir a firmeza do espírito. Eu disse para comigo, pois és espírita, esqueça a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace e pela qual deverás libertar-te, desembaraçado e feliz, às esferas celestes onde de futuro irás habitar. Que coisa maravilhosa, né? Ela ter a certeza da vida espiritual e no momento em que ela percebe que o fim da vida está chegando, o fim da vida da sua missão aqui na Terra, ela se prepara, ela antevê, né, pelo pensamento, a trilha luminosa da sua alma, né, se conscientiza da necessidade de se libertar da matéria, deixa para trás tudo que é
de importância material para que exatamente ela ela conseguisse se fazer esse passamento de forma mais tranquila, né? Dir-me-eis, talvez, que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade, uma vez desencarnada, mas o fato é que eu sofrera tanto, tanto, que deveria expiar as faltas não só da última, como também das anteriores encarnações. Essa intuição não me iludia e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. E agora, então, Kardec vai perguntar para ela, né? Descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Agora que ela vai voltar ao tema da perturbação, relatando ali exatamente o que aconteceu. Eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desentendimento se lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Nesse estado fiquei longo tempo, e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Então tá aqui. Esse foi, né, o relato dela sobre a sua perturbação, né? Como se fosse um sono, que não era bem sono, um pouco de perda da consciência, com um certo desmaio, ficar ali num estado sem pensar muita coisa, né? Fica ali um tempo que ela não consegue determinar, parecendo um longo tempo, e aí como se ela saísse ali daquele estado e ela vai se despertando e vai reconhecendo os irmãos que ela não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto, algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Olha só que coisa linda, né? Ela dizendo, ela sendo informada que ela venceu, né? E quem era a senhora Fulon? Isso é uma das coisas que eu gosto mais de pensar, né? Às vezes, não são aquelas pessoas que se destacam no mundo que vão ter os verdadeiros sucessos na vida espiritual. São as histórias é, é, que passam desapercebidas, mas que dão um testemunho de verdadeira resignação diante da vida, de verdadeira fé na vida futura. E aí, olha só, ela, né, olhou lá no pontinho, lá no alto no céu, dizendo: olha aquela estrela lá, é para lá que a gente vai, porque você não é mais da Terra. Então, recordei-me, e apoiada por eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos, subimos, à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior, no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que esse tem a necessidade, a atividade como fonte de gozos. Aqui tem uma coisa, um pontinho importante, né? Que ela diz que ela vai repousar no mundo superior. Ela não se refere a uma colônia espiritual, ela se refere a um mundo, a uma estrela, né? Que ela vê e que ela diz: eu vou para lá, né? Um centro superior na qual a sua amiga vai repousar. Mas não há uma menção aqui a nenhum tipo de colônia espiritual, muito menos nominada, né? No sentido de dizer, é colônia X, Y, Z. E é claro, a ideia de que não vai ficar parada, né? Sempre tem atividade, o espírito se regozija na atividade, né?
Então deixastes a terra definitivamente? E aí ela vai responder: deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida de que estou de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo, veja que ela já com 6 dias de mundo espiritual, 5, 6 dias, ela já sabe que ela tem uma missão junto dos filhos, né? E que vai continuar ligada à Terra, embora ela já pertença a outro mundo. De sobejo, sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à Terra, à visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. A vossa posição de agora poderia, de algum modo, diminuir ou enfraquecer as relações com que aqui deixastes? É a pergunta de Kardec. Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Ficais certo de que na Terra podeis estar mais próximo dos que atingiram a perfeição dos que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. Então, ela está dizendo, né, que aqueles que amam podem estar mais próximos, ainda que distantes, aparentemente, fisicamente, porque para o espírito a tem aquela música de a distância não é lance, né? Então não é um problema. E você pode estar junto aqui das pessoas encarnadas, mas de fato distante delas por conta do egoísmo e da nossa inferioridade, né? Ela vai continuar então. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas a despeito da distância dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para o espírito. Essa é uma questão que a gente só vai entender bem estando no mundo espiritual, né? Que ideias fazeis agora dos meus trabalhos sobre o espiritismo? Pergunta Kardec. Parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas próprias para ativar, durante a vossa vida, o movimento renovador que o Espiritismo impulsiona. Demer, o vosso amigo, unido ao Espírito de verdade, vos será mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado que eu. Olha a humildade dela, né? Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta o vosso labor, e assim também vos asseguro o meu concurso, sempre e em qualquer parte. Que bacana, né? Ela se colocando ali à disposição para ajudar, sabendo que havia outros espíritos, principalmente o espírito da verdade, né? Vamos combinar, que poderia ajudar o Kardec, mais do que ela própria poderia fazê-lo. Então, pergunta Kardec: de alguma de vossas palavras pode inferir-se que não prestareis muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo? Enganai-vos. O fato é que eu vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar desse assunto, aliás, tão importante, que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente assim acontecerá, e eu me animarei com denodo, desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a terra e, conseguintemente, ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo que me cerca. Dar-se-á o caso de não me compreenderdes? Não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo o transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por ele admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras, mas essa impressão se desvanecerá e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas essas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da Terra. A tal circunstância deveis juntar, mas há de ter uma família a consolar. Então Kardec meio que dá uma tu não vai, agora que está aí, tu não vai nos ajudar aqui? E ela dá uma resposta, né?
mostrando a humildade dela, dizendo que, olha, mas já tem outras pessoas aí muito mais capazes do que eu, quem sou eu para fazer isso? E depois ela também fala com Kardec com todo carinho, com todo amor, mas diz, olha, eu só estou há 4 dias aqui, amigo, eu só ainda estou me adaptando, né, ao mundo espiritual. Calma e lembra que eu tenho ainda familiares a quem consolar, né? Então, minha tarefa não é exclusivamente essa, mas depois que eu assentar aqui, né, eu vou conseguir fazer mais. E uma outra coisa que é importante ressaltar, que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, é que ela chama atenção para a grandiosidade das coisas que ela está assistindo, que ela está vendo, né? Que são coisas que ela não consegue traduzir, que ela não consegue falar, mostrando mais uma vez aquilo que a gente já havia comentado em outros estudos, de que as realidades do mundo espiritual são muito diversas da realidade do mundo material. Então, seja na esfera do sofrimento, seja na esfera das alegrias, né? A intensidade do que se vive, né? E a própria experiência do que se vive é muito distinta daquilo que nós aqui experimentamos, né? Vamos então terminar essa mensagem. Adeus, até breve, caro mestre, a vossa boa amiga ama-vos e sempre amará, visto como a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na Terra. Então, ela acredita a ele e ao Espiritismo, né, a fonte da consolação que ela teve, né? Vamos então para a última mensagem. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou a conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de tudo quando vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para esse mundo. Depois da morte, Deus, tal como já havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. A ele deveis agradecer os benefícios que vos cumula. Abençoai os meus filhos, bendizei-os sempre, a todo instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí serei felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com vossos filhos, se os educardes com os mesmos são princípios que Deus permitiu que fossem revelados. Não me podeis ver, é certo, mas convém que não saibais que os elos que aí nos ligavam não se espedaçaram pela morte do corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos nessa jornada, para de novo nos juntarmos, quando para vós ela estiver terminada. Caros filhos, cultivai carinhosamente essa crença sublime. A vós que atendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo já vos disseram, porém a mim não estava fadado o ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e de misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam essas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre, que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão amargamente seguidas, quando, como vós encarnada. Voltarei, meus filhos,
mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve, eu vou-lo suplico por vós. Crede na bondade divina. Até sempre. Então a gente vê essa mensagem, né, dela para os filhos de forma tão carinhosa, indicando a eles, né, o caminho a seguir, a necessidade de orar, de instruir, se instruir, né, na fé espírita. Ela não fala isso diretamente, mas ela deixa isso subentendido e mostra a sua preocupação com a outra filha que não seguramente não estava ali, né? Quando ela diz aqui, agora eu vou para outra, né? Consolar a minha filha, né? Então a outra filha que certamente estava indo para a América, e é isso, a isso que ela se refere, né? E essa mensagem é uma mensagem bastante bela, no sentido de ser muito consoladora, né? E mostrando a fé dela em Deus e passando, transmitindo isso para os filhos. Então a gente pode e deveria ler essa mensagem ainda uma vez mais, meditando na importância dela para nós mesmos, né? Diante da perda daquelas pessoas que nos são amadas. Vamos terminar então aqui com essa nota de Kardec a essas mensagens do espírito da viúva Fallon. Todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade dessas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para 2 pontos seguintes. Olha, Kardec chamando atenção, né, para a gente de alguns pontos da mensagem da senhora Fallon. Primeiro, a possibilidade, por esse exemplo demonstrada, de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar ao mundo superior sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. É a ideia de que a reencarnação não quebra os laços de família, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec vem, né, ressaltar isso porque é absolutamente importante, né? Quer dizer, fui para o mundo superior, né? Fiz o meu processo de ascensão espiritual, né? Vou deixar, né? Os outros vão ficar órfãos, né? Vão ficar sem essa proteção? Não, não. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Isso não é assim. É isso que essa mensagem nos mostra e que Kardec quer aqui nos chamar a atenção, né? Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la, trabalhando para o seu adiantamento, e assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo possível para instruir-se por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados na morte do que na vida dos seres que nesta nos foram caros. Então veja que legal isso, né? A ideia de que a gente pode estar mais próximo dos desencarnados do que estamos dos encarnados. Retida pela enfermidade e pela idade numa pequena cidade do sul, a senhora Fallon apenas conservava junto de si uma parte de sua família, estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados, obstáculos materiais impediam que os visse tantas vezes quantas porventura o desejaria. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Apenas desencarnada, a senhora Fallon, célere, corre para perto de cada um, percorre distâncias sem fadiga, rápida qual a eletricidade, e os vê e assiste às suas reuniões íntimas, protege-os e pode, servindo-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora. E dizer-se que há uma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Que bacana, né? Bacana demais esse relato, essa ideia de que os espíritos estão mais perto de nós, mais próximos de nós, até aqueles que já desencarnaram, né? Que podem nos ver, participar das nossas reuniões íntimas e matar a saudade, né? Nos ajudar naquilo que lhes é possível,
né? Nem todo mundo é a senhora Follow, mas pelo menos estar junto de nós em alguma medida, certo? Vamos terminar por aqui essa mensagem incrível da senhora Follow e vamos então na próxima leitura, no próximo estudo, estudar o caso do espírito do médico russo, né? Vamos ver o que ele vai trazer para nós também de ensinamentos, agradecendo muito a senhora Follow por esses relatos, que Deus abençoe uma vez mais a seus filhos, a sua família, a sua vida nesse mundo feliz onde ela está, e que Deus abençoe também a você, a sua família, a sua casa, a sua vida, nesse momento de testemunho que é a encarnação para todos nós. Fique em paz, um grande abraço e até.